Eu agradeço a manifestação de confiança deles. Nós combinamos assim, o doutor Braz, então, vai fazer a sua exposição de 15 minutos a favor, e depois eu vou ter confirmação do Reinaldo ou da Débora quem fará o uso, se dividido ou não, ou quem fará esse uso preliminar. Então, doutor Braz, por 15 minutos, eu vou avisar os 10, depois 15 e tolerância de mais 3, e aí talvez eu não tenha, porque os senhores também serão muito disciplinados no tempo, tá bom? Obrigado. Uma boa tarde a todos. Eu quero iniciar por cumprimentar o nobre deputado Roberto Felício, que preside a Comissão de Educação desta Casa de Leis. E, deputado, eu como cidadão e eleitor, me sinto muito à vontade aqui, né? Afinal, nós estamos na Casa das Leis e certamente que no exercício do meu direito político, eu dei o meu voto, né, para eleger um deputado. E me sinto aqui no exercício, né, do meu voto para falar um pouco sobre aquilo que, como cidadão, eu estou convencido e defendo. Meu caro Reinaldo Arantes, eu conhecê-lo. Nós dizíamos agora há pouco que a crítica é muito boa porque ela aprimora o convencimento, não é? Os elogios só servem para alimentar o ego, não é? E, portanto, estou pronto aqui para toda sorte de críticas e vamos democraticamente estabelecer os nossos convencimentos, as nossas divergências, não é? Débora, é um prazer vê-la, tê-la aqui ao nosso lado também, e também colocando em causa, não é, o nosso exame de ordem. A todos vocês, espero ter o melhor da atenção de vocês, e se me permite, deputado, eu apreciaria só saber dessa plateia se temos advogados inscritos e se temos bacharéis procurando fazer o exame. Podemos fazer essa identificação simplesmente levantando a mão, só para saber que plateia eu tenho. Temos advogados inscritos aqui? 1, 2, ok. E bacharéis? Muito bem, ótimo. Bem, eu sou presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado de São Paulo. É o segundo mandato que eu tenho como conselheiro. No mandato anterior, eu fui presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. E atualmente eu cumulo, além de conselheiro, a função de presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem e também a corregedoria do Tribunal de Ética. Eu sou, sim, favorável ao exame de ordem. E tem uma razão histórica para isso. E, afinal, eu sou nascido em 1950, vim de uma cidade do interior, em 1968, Adamantina, e lá eu fiz o curso primário, ginasial e clássico em colégio do Estado. Na década de 60, as escolas públicas no ensino básico e fundamental eram exatamente aquelas escolas que tinham a melhor qualidade de ensino. Me dediquei na minha formação, vim para São Paulo, ingressei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1969, de onde saí em 1973. Eu não fiz o exame de ordem. O primeiro exame de ordem foi em 1974. Como disse, vim de uma cidade interiorana, uma família sem nenhuma trajetória na vida jurídica. Fui o primeiro advogado da família. Meus pais, minha mãe professora, meu pai comerciante, sem nenhuma formação superior, não é? E o alento que eu tive a uma profissão é aquilo que eu chamo de vocação. Eu sempre identifico a vocação com a paixão por aquilo que você faz. Quando você faz e gosta do que faz, você está se mostrando vocacionado. E o sucesso na profissão tem a ver, na figura do advogado, com dois outros fatores que eu reputo muito importante: o talento e a conduta. O talento pode parecer cabotino, porque afinal de contas, se eu me considero um profissional realizado, eu estaria me identificando como talentoso. Eu acho que o talento é aquilo que você faz e com a facilidade de fazer, com a criatividade de fazer. É aí que você se revela talentoso. E o fundamental de tudo isso é agir e se conduzir bem.
que afinal de contas nós, advogados, quando recebemos uma procuração, nós temos nesse ato, nessa atitude, um ato de fidúcia, de confiança, onde nós somos eleitos pelo nosso cliente para defendê-lo numa questão de direito. E eu reputo a nossa profissão uma profissão que é um verdadeiro sacerdócio. Afinal de contas, se vocês forem se dedicar à leitura da nossa Constituição, vocês vão verificar que a única profissão contemplada é a profissão do advogado, lá no seu artigo 133, e que fala da importância do advogado para a administração da justiça. Não há justiça sem advogado. E eu acho que o advogado faz parte daquilo que eu chamo da família forense: juiz, promotor e advogado, cada qual na sua função. O advogado para postular, para defender, para recorrer; o juiz para outorgar a necessária tutela jurisdicional à cidadania; e o promotor para fiscalizar o exercício e a aplicação da lei. O quadro atual que nós vivemos hoje é um quadro alarmante. E aí, Reinaldo, eu quero dar alguns dados estatísticos que eu acho que nós não podemos ignorar. Certamente que são dados estatísticos que poderão fazer com que vocês, aqueles bacharéis que ainda não alcançaram a carteira porque não lograram aprovação ou ainda nem fizeram o exame de ordem, eu acho que merece uma reflexão. Eu, quando defendo o exame de ordem, eu costumo dar destaque a um fenômeno que nós estamos assistindo, que é a excessiva mercantilização do ensino superior. Eu vou apresentar a vocês alguns dados, são números redondos, mas próximos da realidade. Nós temos hoje mais de 300 faculdades no estado de São Paulo. Nós temos hoje cerca de 45 mil vagas de acesso ao curso de Direito por ano. E a crueldade de tudo é que dos 40 e poucos mil bacharéis que sairão da faculdade a cada ano, apenas 1/3 vai lograr êxito no exame de ordem. Ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, esses números são do estado de São Paulo, seccional do estado de São Paulo, tem inscrito por ano em torno de 14, 15, 16 mil advogados. Nós temos cerca de 75 mil, Reinaldo, inscritos por ano para fazer o exame de ordem. Nós temos um determinado cidadão que já fez 18 exames de ordem. Nós temos hoje 2 milhões de bacharéis, e se um dia o exame de ordem for revogado, terão acesso à inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E você, Reinaldo, vai me dizer: é justo ingressar numa faculdade com aquela expectativa de que vai enfrentar um curso superior para o acesso à profissão, e no momento que termina a faculdade vai se deparar com o grande vilão, que é o exame de ordem? Qual é a ótica que eu tenho sobre esse tema? Esse excesso de mercantilização nos faz assistir um fenômeno em que as faculdades, os 45 mil bacharéis, sua grande maioria, ao ingressar na faculdade, não vai passar por nenhum processo de seleção. Até aí, eu acho que seria razoável que se desse o acesso ao ensino superior. Mas não me parece razoável que essas faculdades, voltadas para a exploração do ensino jurídico, não façam a devida avaliação daquele que está fazendo o curso. Não é? E a avaliação se faz, sem dúvida nenhuma, ministrando provas, colhendo, não é, a verificação da aptidão, se realmente o ensinamento jurídico foi transmitido de forma adequada ou não. E essa imensa maioria dessas faculdades, essa grande maioria das faculdades, não fazem essa avaliação porque, afinal de contas, se for segurar o aluno que realmente não teve um bom desempenho, não recebeu o ensinamento adequado, vai reprová-lo. Isso vai haver uma evasão deste aluno da faculdade. Ou seja, estamos assistindo a uma cruel mercantilização do ensino jurídico. Eu costumo trazer uma estatística muito importante para dizer que o exame de ordem é o mesmo desde aquele primeiro que foi ministrado em 1974. Por uma razão. As faculdades que têm obtido bom desempenho na aprovação dos alunos
apresentam sempre os mesmos índices. Não é? Eu não vou falar de faculdades particulares, que não me cabe fazer propaganda delas, das boas faculdades. Mas eu acho que eu posso lembrar da Universidade de São Paulo, que eu acho que todos nós, paulistas e paulistanos, devemos ter orgulho da Universidade de São Paulo. Não pela Faculdade de Direito, mas por todos os cursos que estabeleciam os grandes pensamentos das cidades do interior. Não é? E hoje, nós não assistimos mais isso. Nós temos a degradação, sim, da profissão. Porque não há trabalho para essa imensa maioria de profissionais. Não é? Então, eu penso que a solução que se preconiza, eu quero assistir o debate, quero enfrentar o debate, não é? Mas eu penso que a solução não está na revogação do exame de ordem. Eu acho que nós temos que construir, não é, o nosso cenário, o nosso ambiente, fazer realmente com que a formação daquele que pretende ser bacharel, ser advogado e hoje bacharel, nós temos que realmente construir essa base. Sem o que, eu acho que nós não vamos ter uma solução saudável, lembrando que nós estamos falando de uma profissão fundamental para a manutenção do Estado de Direito. E eu quero lembrar, por fim, em concluída a minha fala, que o exame de ordem não é uma invenção brasileira. Os Estados Unidos, para você ter acesso a determinadas intervenções, você tem que passar, sim, por um exame de qualificação no American Bar Association, para você se tornar advogado do foro, na corte. A mesma coisa na França, a mesma coisa na Itália. Não é? Então, eu pediria a todos vocês que não precisem de arriar essa bandeira, não. Mas vamos construir uma base para que essa bandeira tremule forte. É o que eu tinha a transmitir.